Bora falar sobre Davi Terans, meio atacante uruguaio, 29 anos de idade. Teve passagem interessante pelo Atlético Paranaense, não ficará no Pachuca do México. Se desentendeu com o técnico Guillermo Almada e está procurando o clube no Brasil, tem sido sugerido para alguns times, entre eles o Corinthians. Terans foi nos últimos dias sugerido ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Grêmio e ao Atlético Paranaense. Os clubes estão analisando os prós e contras para tentar avançar nessa negociação. Pachuca gostaria de restabelecer aquilo que investiu para contratá-lo do Atlético Paranaense. A ideia dos clubes brasileiros é fechar o jogador com empréstimo numa espécie de teste. Se o cara vingar, poderia ser uma negociação em definitivo. Prometo ficar de olho nessa história do Terans e qualquer novidade conto para vocês. Não sei se no Corinthians ele teria espaço para jogar, especialmente depois da chegada do Rodrigo Garro. Para mim até são jogadores com características parecidas, mas gostaria de saber a sua opinião. Só para completar sobre o timão, Bruno Mazziotti se despediu nessa terça-feira do Corinthians, cara que era chefe do núcleo de saúde do Corinthians. Cheguei a contar para vocês alguns dias atrás que o Timão foi o clube que registrou o menor índice de contusões na comparação com 2022. Você pega os números de lesão em 22, número de lesão em 23, ninguém teve uma queda tão grande quanto o Corinthians, também muito por causa do trabalho do Bruno. O profissional procurou os dirigentes do Corinthians e chegou a um acordo para a rescisão do contrato. O vínculo se encerrava em dezembro. Agora é aguardar em que time Bruno Mazziotti trabalhará. Ex-funcionário da seleção brasileira, do Milan, do Arsenal, entre outros, PSG também, entre outros clubes. Só para arrematar sobre o timão, Gustavo Henrique é novo reforço alvinegro, acordo de 2 temporadas, o Corinthians não gasta nada e fica com 60% dos direitos econômicos. O zagueiro de 30 anos de idade que estava no Valladolid e Fenerbahçe vão dividir outros 20% de olho numa venda futura. Para fechar sobre o Corinthians, o Atlético Paranaense recusou a mais nova investida alvinegra por Eric, volante de 26 anos de idade, a última proposta de 6 milhões de euros e como na primeira vez, o Atlético disse não. Quero falar agora sobre o São Paulo. O treinador preferido do torcedor do São Paulo quer comandar o tricolor. Conversei com uma pessoa próxima a Pedro Martins, português de 53 anos de idade, que dirige o Algarrafes, e escutei que ele topa se acertar com o São Paulo. É a segunda vez que o São Paulo pensa no Pedro Martins, a primeira antes de optar por Hernan Crespo. Na oportunidade, o Pedro Martins recebeu proposta, mas estava à frente do Olympiacos e pediu alguns meses de espera. O São Paulo disse que não poderia aguardar e encaminhou a contratação do Hernan Crespo. Dessa vez, a coisa mudou. O Pedro já avisou os dirigentes do São Paulo que consegue sua rescisão de contrato de forma praticamente imediata no Algarrafes. Ele inclusive arcaria com a quebra desse contrato, que vence apenas em junho de 2024. Havia sido contratado no final do mês de agosto. O time dele é o terceiro colocado na Liga Qatari. O time tem 27 pontos contra 27 do vice-líder e 31 do Al Saad, que é o time do rei do Catar. Só para completar em relação ao Pedro Martins, o empresário dele já conversou por telefone com o Júlio Casares e está prevista uma videoconferência entre dirigentes do São Paulo e o Pedro Martins para as próximas horas, para que os caras possam conhecer um pouco melhor o trabalho do Pedro. Luiz Ubeldia, técnico argentino, 42 anos de idade, livre depois de deixar a LDU, já teve esse contato com os dirigentes do São Paulo e deixou uma boa impressão. Tricolor pretende acabar com essas entrevistas nessa quarta-feira para tomar sua decisão e encaminhar um acordo com o novo técnico. Antes de encerrar, só contar que o São Paulo anunciou a contratação de forma oficial do Ferreira, a apresentação do atleta e com direito a um vídeo bem interessante do Ferreira sentado ao lado dos pais, e o pai contando que toda a festa de aniversário do Ferreira tinha como destaque a festa de aniversário era toda em cima do São Paulo, porque o Ferreira, torcedor são paulino fanático assim como seus familiares, está realizando o sonho de infância. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra às 7 horas com o programa do Nicola ao vivo. Combinado? Abraço, tchau!